Olá, todo mundo assistindo o Bate-Papo Carlotas. Hoje com uma pessoa muito especial que vocês já estão vendo aqui na tela, uma parceira de Carlotas que eu conheci hoje, olha só, mas a Fabi já conhece, já fala mais. Fabi, oi, chefa. Oi, Cá, tudo bem? Oi, tudo. Calma, mas eu me esqueci de me autodescrever. Boa, vou fazer isso e vou também falar de Carlotas, que eu fico muito animada e esqueço essas coisas. Bom, eu sou Carla Douglas. Hoje eu estou vestida com uma regata rosa, com um colar de pérolas que eu coloquei especial para nossa convidada. Fiquei mais chique hoje. Tenho os cabelos moreno longo, com uma franja bem grande e óculos de grau. E antes de passar a bola para a Fabi, eu só queria contar para quem não conhece, Carlotas é uma empresa com propósito social que traz aí o diálogo do respeito, da empatia, da desconstrução do perfeito, da diversidade, da inclusão e tudo que cabe nisso, que é muita coisa. Então vai lá no carlotas.org para saber mais. E aqui com a gente, além da nossa convidada, temos a Fabiana Gutierrez, minha chefa. Oi, Cá, tudo bem? Bom, eu sou Tudo. Fabi Gutierrez. Quem não me conhece, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros, esbranquiçando. Estou usando uma jaqueta jeans com uma blusa roxa vinho e um colar também vinho. E hoje a nossa convidada é a Lac Lobato, uma pessoa muito especial que eu fui apresentada. Tem desenvolvido alguns trabalhos com a gente, ela é jornalista e comunicadora. E esse bate-papo vai ser sobre a deficiência dela. Ela é uma mulher surda e todos os desafios que permearam aí essa jornada dela e o tanto que ela ajuda com a experiência dela as pessoas a se entenderem, né, e poderem buscar os seus direitos e como melhorar a sua condição, e também letrando, vamos dizer assim, principalmente empresas, para que a gente melhore as nossas relações, quebre preconceitos e se prepare para receber as pessoas com deficiência. Lac, muito bem-vinda. Passo a palavra para você. Queria já começar pedindo para você contar um pouquinho da tua história, né? Como que surgiu a tua deficiência, para as pessoas também entenderem um pouquinho aí quem é você. Primeiro, eu vou fazer o mesmo que vocês fizeram, eu vou agradecer por estar aqui com vocês hoje, mas eu vou me autodescrever também. Eu acho que é legal a gente começar dessa forma, caso tenha alguma pessoa com deficiência visual nos assistindo, para a gente ficar mais acessível com elas, tá? Eu sou uma mulher também. Eu não sei ninguém, eu nunca sei qual a cor de pele que eu falo, me falam para falar branca, mas eu tenho ascendência indígena também, árabe, então assim, eu tenho uma pele um pouquinho mais morena, tenho um cabelo alisado, tá? Eu tenho cabelo bem cacheado, mas ele é alisado, castanho escuro. E eu estou usando uma blusa preta com corações enormes. Quando a rosa não está aparecendo muito, mas aparece no ombro, porque eu moro aqui na Espanha e está bem frio aqui hoje. Essa semana está frio, viu, Fabi? Você foi embora rápido, esquentou semana passada, essa semana está um gelo. E eu estou sentada, tem uma janela com uma cortina de fundo, mas uma coisa legal é que tem um do meu lado direito, tem uma estante, tem um quadrinho de café, que é uma coisa que eu amo, e tem um gatinho preto de pelúcia, que é o meu animal favorito. Aí tem algumas plantinhas também. Se surgiu um momento, o assunto do gato preto, é porque tem esse gato preto aqui na tela, né? E é isso. Eu tenho deficiência auditiva, como a Fabi falou, surdez. Como você se sentir melhor de falar desse assunto? Para mim, são sinônimos. Tem gente que separa a deficiência auditiva e a surdez conforme o grau e conforme a comunicação da pessoa, mas para mim realmente são sinônimos. Eu sou o que chamam de surdo oralizado. E por que surdo oralizado? Porque eu falo oralmente. Vocês devem ter percebido que eu tenho algumas diferenças da minha voz, não é porque eu moro na Espanha, é porque eu vejo aos 9 anos de idade, tá? Eu acordei completamente surda. Eu tenho o que chamamos de perda súbita. Eu tenho uma perda súbita bilateral. Eu acordei surda de um dia para o outro. Provavelmente foi sequela de alguma doença viral. Geralmente, a causa de perda súbita são doenças virais, às vezes sem diagnóstico. Às vezes a pessoa nem chegou a ter sintomas, mas teve essa perda. E eu já tinha aprendido a falar até os 9 anos de idade e eu tive uma facilidade muito grande de fazer leitura labial, foi imediato. Eu conseguia me comunicar no dia que a eu já conseguia entender. Foi melhorando com a idade, foi melhorando com a necessidade também. E eu tive a oportunidade de estudar até a faculdade só com leitura labial, porque eu era uma pessoa com uma boa capacidade de fazer leitura labial. Sempre me adaptei muito bem, eu tenho uma capacidade de adaptação muito grande. E
quando eu tinha 32 anos, eu tive a oportunidade de fazer o implante coclear, e hoje eu sou usuária de implante coclear bilateral, e eu tenho uma audição muito próxima do limiar de uma pessoa ouvinte, mas eu tenho 22 anos de história assim, ouvir. Eu jamais vou me considerar uma pessoa ouvinte, mesmo que eu ouça muito bem, porque eu ainda tenho questões comportamentais ligadas à minha perda auditiva, e meu implante coclear, ele me dá muitas possibilidades, mas ele tem limitações, porque ele não é a cura da perda auditiva, né? Eu não escuto determinadas frequências muito, muito altas, eu não consigo ouvir tão bem em ambiente ruidoso, que eu sofro bastante. No período da pandemia, com as máscaras, foi muito sofrido para mim também. Então, assim, tem muitas questões que levam a gente a lembrar que, mesmo ouvindo bem com o implante, eu continuo sendo uma pessoa surda realizada. Lac, e dentro da tua trajetória, a gente já até estava falando um pouquinho nos bastidores, que eu acho bacana trazer, como foi, primeiro, assim, dentro da tua infância e dentro da jornada escolar, o fato de você ser surda, né? Os desafios, as pessoas que te ajudaram, porque eu acho que uma das coisas que acontecem, você me corrige se eu estiver errada, é que quando uma pessoa tem uma deficiência, ela tem uma barreira adicional para ser educada, né? Então, uma das coisas que são desafiadoras é essa pessoa conseguir, além de todas as barreiras comportamentais, estruturais, tecnológicas, etc., de ter acesso, principalmente ao estudo, e você teve. Então, como é que foi essa jornada, principalmente na escola e faculdade? Quando eu perdi a audição, eu acordei surda, completamente surda. Eu percebi uma coisa: quando você é uma pessoa que não tem uma deficiência, a sociedade te vê da seguinte forma: você é uma pessoa com potenciais. Você pode ser uma criança, você pode ser uma adulta, as pessoas te veem como uma pessoa com potenciais. Quando você se torna uma pessoa com deficiência, você passa a ser uma pessoa com problemas. Você não tem mais potenciais, você tem problemas. Você perdeu os seus potenciais de um minuto para o outro, porque você passou a ter problemas. Então, o tempo todo você passa a ter que convencer as pessoas que o problema que você tem não é uma barreira entre você e ela. Já comece por aí. Quando eu perdi a audição, era o primeiro dia de aula. Eu perdi a audição em 16 de fevereiro de 87, era o primeiro dia de aula. Nesse dia, eu não consegui ir para a escola, porque, obviamente, a gente foi para o médico. Eu só fui para a escola no dia seguinte, se eu não me engano. E porque a minha mãe, ela demorou para assimilar que eu tinha perdido a audição, ela não conseguia assimilar a informação, foi muito difícil para ela. Nós fomos para os médicos e eles falaram, é uma perda temporária, ninguém nem sabia dar um diagnóstico naquele dia. Então, eu lembro que no dia seguinte, eu fui para a escola e a professora falava comigo, e eu, obviamente, não respondia imediatamente, porque eu não via que ela tinha me chamado. E eu lembro que no final da primeira aula, ela falou, não, você tem que ir para casa, você tem que avisar para sua mãe que você não está ouvindo nada. Ela ficou desesperada. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, a professora falou que eu não estou ouvindo nada. Aí a minha mãe falou, então assim, vamos procurar outros médicos. Porque a verdade é que os meus pais, eles demoraram muito para assimilar essa informação. Não é nem que eles não acreditaram, eles não sabiam o que fazer. Aí eu passei a ir para um monte de médico e eu não voltei para a escola naquele ano. Eu acabei não voltando para a escola, porque eu fiz tratamento em São Paulo, eu fiz tratamento no Rio, eu fiz tratamento em vários lugares no Brasil, nós fomos em muitos médicos, né? Então, naquele ano eu não voltei para a escola, até porque os meus pais, eles não conseguiram lidar com tantas mudanças, e eu acabei perdendo os 3 primeiros meses de aula, então para voltar depois era complicado. No ano seguinte, eu acabei mudando de colégio, porque a escola que eu estudava, ela disse que não estava preparada para ter alunos com deficiência, né? Isso na década de 80, né? A gente não tinha... Pensei em 87, tá? A gente não tinha nem a Constituição ainda. Não era a Constituição. A Constituição de 88 era outra coisa. Já muita coisa. E aí, na outra escola que eu estudei, tinha um aluno com deficiência auditiva que também era federalizado, e eles aceitaram a minha matrícula, porque muitas escolas recusaram. Então, o que eu fiz? Eles me botaram sentada na primeira fileira, para eu poder enxergar bem a professora. A professora, ela era muito atenciosa, então ela falava de frente para mim. E aconteceu uma coisa muito engraçada. As minhas notas aumentaram. Se eu era uma péssima aluna, eu era uma aluna regular, que tinha notas boas em algumas matérias, as minhas notas, eu passei a ser a melhor aluna da sala. Por quê? Porque eu passei a ter a facilidade de me concentrar, porque eu tinha a necessidade de me superar. Então, eu era uma aluna excelente. E o fato de eu ser uma excelente aluna facilitou muito para o meu processo de inclusão, porque os professores viam um aluno que estava disposto a aprender. Então, era uma questão de procurar uma maneira de me ensinar.
Então, teve muitas adaptações. Por exemplo, eu lembro que tinha uma professora que ela mandava eu ler tudo que ia ser lido. Mas a professora lê, outra não lê, eu lia, porque era a maneira que ela via de eu acompanhar a aula. Né? Tinha professores que eles, às vezes, me davam coisas por fora para eu ler, para ajudar, mas, às vezes indicavam livros, às vezes eles mesmos faziam alguns roteirinhos por fora. Tinham professores que se ofereciam para me dar aula particular de 15 minutos antes da aula. Então, eu tive muita sorte porque eu era muito boa aluna, porque a minha deficiência não era tão complicada de lidar. Mas, assim, isso em São Paulo. Nós tentamos ir para o Rio em determinado momento, para o Sou Carioca, mais ou menos quando estava no segundo colegial. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eles aceitaram a minha matrícula, só que eles me tratavam pessimamente na escola, péssimo. E olha, eu te falo, o Rio de Janeiro não foi uma experiência boa para mim. Eu não sei se tinha diferença em São Paulo e Rio, mas eu tive muita dificuldade, tanto que eu pedi para minha mãe para voltar para São Paulo no meio do ano, porque eu não aguentei a forma como eu era tratada na escola. E eu já estava no colegial, né? Já estava no segundo ano do colegial. E eu não consegui, porque o tratamento era muito diferente, era má vontade, era implicância, eu não sei o que aconteceu. E no Rio não tive uma boa experiência. Voltamos para São Paulo. Eu me formei como em primeiro lugar na escola que eu estudava, tinha uma notas excelentes. Na faculdade, aí já não foi a mesma coisa. Na faculdade eu enfrentei barreiras, porque os professores não queriam o problema na sala de aula deles. Então, eu tive professor que foi grosseiro comigo, professor que se recusava a dar aula para mim, professor que falava que não era com ele que eu tinha que resolver os problemas. Eu enfrentei muita barreira na faculdade. Eu me formei por insistência minha, eu não troquei de faculdade, nem mudei de curso, eu me formei por insistência minha, beleza. As barreiras que eu fui enfrentando, elas foram aumentando com a idade, e foi no mercado de trabalho que eu enfrentei as piores dificuldades que eu tive. As pessoas falam muito de escolas de educação, eu não sei te dizer, eu não sou o melhor exemplo de falar como que é a inclusão de um aluno que ele precisa de uma atenção especial, porque no meu caso, eu precisava mais de adaptações, né? Mais de boa vontade do professor, de algumas adaptações. Eu não precisei ser alfabetizada, porque eu já era, né? E eu era uma aluna que tinha muita boa vontade de aprender. Agora, no mercado de trabalho, você tem muito preconceito, mas muito preconceito mesmo. Né? É uma coisa de você descaradamente falarem que você vai ganhar menos porque você tem uma deficiência. É uma coisa de contratarem gente para o mesmo cargo que você com um salário mais alto que o seu. E aí teve uma empresa que foi cobrar e a pessoa falou, e daí? Problema seu. Se não quer, você pede demissão. É o tipo de forma que lidavam com questões de você nunca conseguir se promover, e eu saí do cargo de assistente para o cargo sênior, trocando de empresa, porque eu não conseguia ser promovida dentro de empresas. Eu te falo que eu trabalhei mais de 20 anos no mercado de trabalho, e sabe quantos surdos generalizados eu encontrei em cargos de chefia? Eu encontrei esse porque realmente eu procurei muito. Foi em uma empresa que eu trabalhei que ela era considerada top de inclusão, mas era assim, tinham muitos estudos na empresa e em cargo de liderança. Aí você vê, né? Então as pessoas falam assim, porque quando eu falo, eu não tenho muita referência de pessoas com deficiência auditiva. As pessoas falam assim, eu vou te mandar um vídeo de uma pessoa que ela é super legal. Geralmente é uma pessoa com uma deficiência física. Então, assim, as referências de pessoas com deficiência que chegam em cargos altos são deficiências físicas. Deficiência sensorial enfrenta barreiras maiores. Né? Porque a gente tem mais que necessidade de adaptação maiores. E no caso da surdez, a gente enfrenta muita desconfiança. As pessoas têm muito medo de achar que a gente não vai entender, que não vão saber lidar. E as pessoas não confiam na gente. Tem muito essa questão. Gente, é muita coisa, né, Fabi? Foi mais rápido. É muita coisa, eu fiz muitas anotações aqui. Eu só queria chamar atenção, porque a gente tem, como eu falei um pouquinho antes nos bastidores também, a gente tem bastante professores, educadores que nos ouvem, e também pessoas no mercado de trabalho. Então, legal que você tocou nessas duas áreas. E o quanto que, assim, um professor atencioso muda uma vida, né, gente? É isso, tipo, o fato das notas estarem melhores ainda, né? E isso me chamou atenção também. Por que será das notas melhores? É porque você acha que tinha menos distração ou mais atenção sua ao aprender? Só de curiosa, assim. Então, eu acho que assim, a surdez ela facilita de certa forma, porque a gente se concentra muito mais fácil. Tanto que a primeira coisa que eu faço quando eu preciso me concentrar é tirar a parte externa do implante, porque o silêncio ele me faz me concentrar, o mundo desaparece. Né? A partir do momento, assim, se eu tirar o implante aqui, o que estiver atrás de mim do lado ali fora,
desapareceu para mim, não tem distrações. Então, quando eu voltei para a escola, eu tinha muito menos distração, porque eu não ouvia meus colegas, eu não ouvia a gritaria, eu não ouvia a música, a fofoquinha. Então, eu sentava na primeira fileira, eu não enxergava a sala, também depois eu estava de costas para eles. Então, eu ouvia a professora da minha frente. Então, eu tinha a matéria, a professora. Isso facilitou, de certa forma, mas a socialização cai muito, né? Então, assim, já não era tão simples para mim fazer amizade como era antes de eu perder a audição. Mas tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, dicas para professores que eu sempre dou. Primeiro, conversa com a família, né? Porque vê como que é essa criança, né? Conversa com a família, conversa com a pessoa. Se forem professores, conversa com a pessoa que tipo de adaptação você precisa. Porque eu, particularmente, preciso posicionamento em sala de aula, porque o barulho ambiente ele me atrapalha muito. Um bom posicionamento, que ele se disponha a usar as ferramentas que facilitam. Por exemplo, eu tenho um microfone remoto, que se o barulho de sala de aula estiver muito alto, eu peço para o professor usar um microfonezinho que manda direto para o meu plancha, e aí diminui o barulho ambiente. Eu acho que eu tenho. Que legal, não sabia que existia essa tecnologia. Esse se chama Minimic, né? Mas tem outros similares, e ele manda direto para o meu implante. Né? E aí o professor pode dizer, em sala de aula me ajuda muito. Agora, tem crianças, ou tem adultos que eles pedem material de apoio, que eles pedem algumas mudanças de metodologias que podem ajudar. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade de assimilar o conteúdo que o professor fala muito. Então, ele pode indicar um livro para o aluno ler, por exemplo. Ele pode indicar um site para a pessoa pesquisar. Eu não sei como que é a metodologia atualmente, sabe? Porque se for pensar, eu estudei na década de 90, eu não sei como se estuda atualmente. Faz muito tempo que eu tenho que... pergunta. A gente pode pesquisar depois, falar com o nosso time de educação e trazer aqui nos comentários aqui. Olá, tipo, só vamos fazer um comentário, se que a Fabi tá louca para falar um negócio, que eu fiquei passada, que você foi até a faculdade só com leitura labial, tipo... Sim. Mano, eu não sabia que isso era possível. Que louco. Eu tenho um talento, eu ainda tenho um talento bom para ler lábios, né? Depende muito do dia, porque hoje em dia o cérebro já usa muito o córtex. É que, assim, para vocês entenderem, nós temos um cérebro extremamente plástico, tá? Ele usa o córtex visual, inicialmente, para a gente absorver, a desenvolver a linguagem. É comum os bebês, eles façam um pouco de leitura labial, porque eles precisam complementar no aprendizado do idioma. Depois a gente vai perdendo essa capacidade de fazer a leitura labial e a gente passa a ouvir, que é o córtex auditivo. Tem gente que consegue manter a leitura labial, meu marido é ouvinte, ele faz uma leitura labial muito boa. Não tão boa quanto a que eu tinha, mas ele faz. Uma leitura labial boa. Eu conheci muita fono que faz leitura labial boa. No meu caso, quando eu perdi a audição, ele fortaleceu muito o córtex visual, então eu conseguia ler lábio de sombra. A sombra, eu conseguia pegar de lado, eu conseguia ler o lábio, às vezes, até numa penumbra, eu tocava aqui na pessoa, eu conseguia. Eu conseguia, às vezes, até tampando o lábio mesmo, mas eu conseguia pegar pela bochecha. Pela bochecha. Eu tive uma capacidade muito boa de fazer leitura labial, mas não fiz alguns testes. A minha capacidade de leitura labial era de acerto de 99% de acerto. Era uma coisa muito, muito boa mesmo, mas isso era minha. Eu não digo que todo estudo consegue. Tem estudos que conseguem, tem estudos que conseguem menos, tem estudos que não conseguem. Não é uma coisa que todas as pessoas devem conseguir. Mas, obviamente, tinha limitações. O professor fica de costas. De costas eu não consigo, tá, gente? Eu nunca consigo ler. Eu consigo ler então, hoje. Ler as costas da cabeça, não dá, né? Tem limitações. Tem limitações, exato. Tipo, porque tá muito na moda isso no TikTok agora. Desculpa a besteira que eu vou ficar falando agora, vou roubar 2 segundos. No TikTok existem contas e contas de pessoas que fazem leitura labial, só que daí eles usam para, tipo, fofoca de celebridade, né? Então, no Grammys, tem a Beyoncé falando com a Adele, sei lá. Aí as pessoas têm contas que eles falam, tipo, lê o que cada um tá falando. Que eu descobri isso outro dia. Olha, eu posso falar, eu sei que dá para fazer isso, eu conheço gente que faz, eu até já fui contratada por algumas emissoras de TV para fazer algumas coisas do jogo, só que, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito ética, e eu não acho ético fazer isso. Então, por exemplo, eu nunca li lábio das minhas colegas na escola, porque para mim não era certo de fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito ética. Eu não excessivamente ética. Você tem um superpoder, né? Um superpoder de estar longe e saber o que as pessoas estão falando ali. E você tem esse lado de usar eticamente. Meu amor, eu estaria assim, ó. Tipo, sabe? Eu acho. Fala, Fabi.
Justo agora que você me liberou, tá passando um carro de som aqui, mas enfim. Lac, queria que você trouxesse um pouco, porque eu acho que a surdez ela é uma deficiência invisível, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas não conseguem logo de cara, né, entender que a pessoa precisa ali de um auxílio, etc. E é uma deficiência que, justamente no âmbito da comunicação, né? Como as pessoas hoje interagem, que isso é um desafio grande. Eu acho que esses fatores fazem com que fique ainda mais complicado na fase adulta, porque quando a gente tem crianças, a gente entende que a fase de comunicação está em desenvolvimento, sempre precisa de ajuda, etc. E a gente acha que então ficou adulto, não precisa, que se dane, que se vire, enfim. Então, dentro da tua experiência do mercado de trabalho e falando um pouquinho lá do seu texto que viralizou, que eu achei que foi um tema muito pertinente, né? Queria que você falasse assim, o impacto que tem para uma pessoa com deficiência esse tipo de agressões cotidianas, rotineiras, né, que vocês enfrentam no dia a dia. Bom, vamos começar. A primeira barreira que a gente enfrenta no mercado de trabalho é a falta de compreensão do que é a surdez, exatamente. As pessoas confundem muito a surdez com a audição seletiva. A ideia de que você ouve com aparelho, que você lê lábios. Como a gente não tem a mesma compreensão, eles deduzem que a gente entende só o que a gente quer e o que interessa. Então já começa por aí, a sua perda auditiva já é confundida com uma audição seletiva, que você ouve só o que você quer. Isso no mercado de trabalho ainda é um pouco complicado, porque às vezes a gente não ouviu mesmo, às vezes a informação foi passada de uma maneira que quando a gente estava virado para o lado errado, tinha um barulho no ambiente, a gente não ouviu, porque a deficiência não permitiu que a gente ouvisse. E aí as pessoas usam a nossa deficiência como um escudo para não passar direito as informações. Então, se não passou direito, se não chegou direito a informação a mim, a culpa sempre vai ser da minha surdez, nunca da pessoa que não passou a informação da maneira adequada. Né? Eu tive muita dificuldade porque eu falava para as pessoas, me passem as coisas por escrito. Mande e-mail, escrevam um texto por escrito, justamente para evitar essa coisa de que se houve erros na transmissão da mensagem, não comparem a minha surdez. Isso aconteceu muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Tem uma outra coisa, as brincadeirinhas que o povo faz. E as pessoas acham que você é obrigado a curtir todas as piadinhas que fazem. E às vezes você está numa posição hierárquica abaixo da pessoa que você não consegue dar dica. É aquele chefe que faz piadinha com a sua surdez, que acontece muito. E você se fica constrangido, porque às vezes a piadinha não é com você, a piadinha é com a equipe. E quando um chefe ele faz uma piada com você, na frente da equipe, ele dá autorização para todo mundo fazer piada com a sua condição. Às vezes a pessoa é bem resolvida o suficiente que ela não se importa, mas às vezes a pessoa está desconfortável com aquela situação. Eu, por exemplo, fico muito desconfortável de entender as coisas errado. Eu tomo cuidado para não entender nada errado o tempo todo, porque eu tive muitos problemas ao longo da minha vida por falta de compreensão, por informação passada errada. Então, eu não gosto da sensação de entender errado. Então, quando as pessoas ficam fazendo piadinha, mas ela quer ouvir só o que ela quer, mas ela que ignora, gente, aquilo me incomoda, porque aquilo pega numa coisa que eu não tenho bem resolvida, que é a questão de poder entender errado, e me dá mal porque entendi errado, entende? Então, eu não gosto de piada com isso, e eu, particularmente, não gosto. Tem gente que não se importa, mas eu não gosto. E essas questões, como que eu falo para um chefe meu, olha, para de fazer piada na frente da equipe, porque aí fica parecendo que eu sou uma pessoa agressiva. Quando eu peço para parar, eu fico parecendo agressiva. Então, a gente vai engolindo os sapos no dia a dia, porque a gente não quer se indispor com a equipe, mas a gente está desconfortável com as piadas. Outra coisa que eu enfrentei no mercado de trabalho que foi complicado para mim. Por exemplo, e quando eu voltei a ouvir, quando eu estava trabalhando numa empresa, e as pessoas não estavam entendendo que eu estava voltando a ouvir, depois de 25 anos, sem entender a fala, né? Eu fiz implante de um lado, ele ficou mais ou menos, eu não consegui entender a fala, mas eu fiz implante no outro, que foi quase imediato eu voltar a ouvir com ele. Então, assim, eu tinha muitas questões comportamentais que eu não sabia lidar. E as pessoas não estavam entendendo. Tinha gente que trabalhava comigo todos os dias que não conseguia entender, que eu estava voltando a ouvir depois de 25 anos. Então, assim, elas achavam que quando eu lia lábios, eu entendia. Então, elas não achavam que eu estava realmente ouvindo.
E aí eu me lembro que tinham pessoas que conseguiam entender. Por exemplo, elas iam me abraçar e elas falavam, oi lá, e eu respondia. A pessoa falava assim, você ouviu? Porque elas estavam acostumadas com o fato de eu não responder quando eu não estava olhando para ela. Mas teve gente que não entendeu. E aí eu me lembro, eu tenho uma cena que eu adoro contar quando eu dou palestra, que é o seguinte, eu estava sentada do lado de uma pessoa, trabalhava eu e outra pessoa na sala. E ela atendeu o telefone, estava na sala, nós duas, estava bem silencioso. E ela começou a falar no telefone. Só que a conversa começou a ficar muito íntima, gente. Era uma discussão dela com o filho dela, assim, que começou a ficar íntima demais. Eu chegou uma hora que eu não sabia, assim, se eu avisava para ela que eu estava entendendo a conversa. Porque eu também não conseguia ignorar, porque meu cérebro no começo ele não conseguia abstrair. Fazia um mês que eu tinha voltado a ouvir, eu não conseguia abstrair nada. Tudo era novidade, então eu ia prestando atenção em tudo, tá? Absolutamente tudo eu prestava atenção. E começou a ficar uma intimidade, e ela começou a falar alto, porque ela começou a gritar com ele. E eu não sabia se eu avisava, eu não sabia se eu saía da sala, eu não sabia se eu desligava o implante, eu não sabia o que fazer. Por mais engraçado que seja, eu comecei a ter uma crise de pânico, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, gente, o que eu faço? Chegou uma hora que eu comecei a ter uma crise de pânico, mesmo até hiperventilar. Eu levantei e eu saí da sala, assim, em pânico. Eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer nessa situação. O que você faz? A minha sorte foi que eu encontrei com um amigo meu e ele falou assim, calma, respira, respira. Vou tomar um copo de água com açúcar. E ele falou para mim assim, olha, se a pessoa não quiser que você ouça, ela vai sair de perto de você. Se ela está falando do seu lado, e é porque ela não se importa se você está ouvindo. Aí você ignora, você presta atenção, você fofoca. Se quiser participar da conversa, participa. Fica até que dera. E se a pessoa não quer que você ouça, ela tem que sair de perto de você. Não é uma responsabilidade sua. Só que eu não sabia o que fazer. Eu não tinha sido assim, eu não tinha aprendido o que era para fazer nessa situação. E aí eu acho que talvez se eu estivesse na escola, as pessoas estivessem mais preparadas para lidar com essa novidade. No mercado de trabalho não estavam. Não, eu imagino, e acho que é muita novidade, muita adaptação, né? Então, assim, você passou 25 anos sem ouvir, de repente você passa a ouvir, também é algo que assusta, né? Como é que eu lido com tanta informação que eu não recebia? Acho que tem 2 pontos que você traz super importantes, que o primeiro, você fala muito da comunicação, né? Então, dessa tua angústia de não conseguir entender, e acho que eu ouso arriscar que, se não é a maior, mas é um dos maiores problemas da humanidade, é a comunicação. As pessoas já se comunicam muito mal por natureza, né? Então, eu imagino que você vai entender o que eu quero dizer com aquilo que eu pensei, e eu falo metade, e você que entende o resto, etc. A gente até faz isso erradamente no dia a dia, porque tem esse implícito, não é nem não verbal, mas é uma coisa implícita que a gente vai deduzindo. Então, eu acho que essa questão da comunicação é algo para a gente repensar, e tem até o Marcelo da Especialistern fala muito, né, que quando no trabalho que eles fazem de trazer, por exemplo, pessoas autistas para o mercado de trabalho, é um exercício de se comunicar incrível, que todo mundo melhora a comunicação, porque é isso, você passa a prestar atenção e entender nisso. Então, eu acho que fica aí um grande aprendizado. E o segundo, das famigeradas piadas, né? Então, assim, por mais que, por exemplo, você fala, tem pessoas que são bem resolvidas e não ligam, sim e não, né? Toda piadinha que lida com alguma característica nossa, estando bem resolvida ou não é cabível mais, né? Enfim, porque a gente também não sabe o impacto que isso tem no outro. Você colocou muito bem, é uma autorização para se fazer piada sobre determinado tema, e a gente nunca sabe aonde a gente vai ferir as outras pessoas, né? Então, assim, na dúvida, não faça, né? Não tem graça, e eu acho que esses são 2 pontos muito importantes, que eu acho que escondem um pouco, talvez, a nossa, e falando de ouvinte, né? A nossa inabilidade de lidar com uma pessoa com deficiência, né? Eu não sei como lidar, eu quase que me defendo dessa relação, não é? Não só pessoas com deficiência, na diversidade geral. Sim. Né? A gente acaba se defendendo nesse movimento e afastando o outro. Então, para mim, ficou muito forte isso, pensar na tua narrativa aí no mercado de trabalho, quanto pequenas coisas podem fazer grande diferença, né? Sim.
Você tem algum exemplo bacana de uma situação, ruim ou desconfortável para compartilhar, para a gente aprender o que fazer numa situação? Rapidinho, Lac. A dica que a gente dá em qualquer lugar, se você não sabe lidar, pergunta. A pessoa lida com a deficiência dela, provavelmente há muito tempo. A dica ter acabado de adquirir essa deficiência, ela sabe lidar. Ninguém é obrigado a saber tudo, só esteja disposto a aprender, escute, converse, pergunte. A gente vai aprendendo junto, ninguém sabe tudo. E eu acho que o grande macete é esse, está disposto a ouvir, aprender, mudar, ver como que isso acrescenta, porque a verdade é que o Marcelo falou, é isso, você aprende com uma diversidade, você aprende a lidar com outras coisas da vida. A acessibilidade melhora a vida de todo mundo, a inclusão melhora a vida de todo mundo. É sobre isso. Sobre isso. Eu amo isso. É com isso que a gente vai terminar hoje. Lembrar que quando a gente inclui todo mundo se beneficia. E que piada não tem nada a ver. Se você está rindo dessa piada do seu chefe, você é um bosta. Ai, desculpa. Não, vai, por favor. Então tá, gente. Lac, obrigada. Vou sair do ar, mas fica aí, chefa. Obrigada, Lac. Beijo.